Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu sou a professora Luciana Medeiros, sou psicóloga e sou professora da FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, que é uma unidade acadêmica da UFRN que fica em Santa Cruz. E eu estou fazendo essa série de vídeos curtos, de aulas curtas, sobre algumas temáticas que eu gosto, que eu tenho estudos nos últimos tempos e que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias, alguns comentários e um pouco da minha experiência, para que você possa despertar um pouco a sua curiosidade e daí estudar mais, procurar mais sobre esses assuntos que eu trago aqui, tá? Então, o objetivo não é aprofundar sobre a temática, mas trazer algumas informações, algumas observações a partir da minha experiência, a partir dos meus estudos, que eu acho que pode ser interessante para contribuir com a sua formação, com a sua graduação, ok? Então, vamos lá. Hoje, o tema que eu vou falar para vocês é a questão do nervosismo. Nervosismo em mulheres. Aí vocês vão perguntar, por que em mulheres? Porque, geralmente, na literatura e também quando você visita unidades básicas de saúde, o que você mais encontra são mulheres se queixando de nervosismo, doença dos nervos, problema dos nervos. Eu já venho trabalhando com essa temática há bastante tempo, desde a minha época de mestrado até o doutorado e até hoje. Eu nunca deixei de me interessar por essa temática. Por quê? Porque muitas vezes essas mulheres que sofrem dos nervos, elas são muito invisibilizadas no sistema de saúde, principalmente nos cuidados em saúde mental. Como assim invisibilizado? Vocês vão perguntar. Mas assim, porque elas às vezes elas procuram um serviço com essas queixas e aí muitas vezes elas escutam assim, isso não é nada. Vá para casa relaxar, seu problema é estresse, Seu problema é da cabeça. E aí isso daí muitas vezes não ajuda essa mulher a realmente encontrar uma maneira de aliviar, de ter um alívio do seu problema. Certo? Então, por isso que aparece mais em mulheres, São as mulheres que mais se queixam de nervosismo. E eu acho importante trabalhar essa temática porque é uma temática bastante pertinente que muitas vezes é invisibilizada por outros profissionais de saúde. Então, vamos lá. O que é exatamente essa queixa de nervosismo que muitas pessoas levam para a unidade de saúde ou mesmo para um hospital? Ou em casa, às vezes ela tá lá chateada, chorando, irritada, nervosa, e as pessoas da família não entendem o que está acontecendo com essa pessoa, que ela tá desse jeito. Então, eu vou explicar para você. Nervosismo é um termo popular que a gente usa para caracterizar um sofrimento psicológico, um sofrimento também psicossocial, porque tem a ver, muitas vezes, com a forma como a gente está vivendo, com as nossas condições de vida, com as nossas condições de escolaridade e com as nossas condições de saúde mental. Então, vocês estão vendo que o nervosismo não é tão simples assim, Então, aquela pessoa que está sofrendo de dores de cabeça constantes, dores pelo corpo em várias partes, um dia num canto, outro dia no outro, Tonturas, tremores, aperreio, agonia no juízo. Essas pessoas, elas estão em sofrimento constante, Esse sofrimento é diário. Ela não consegue se livrar daquilo, ela não consegue controlar aquilo. Por quê? Porque às vezes é mais forte do que ela, aqueles sintomas de ansiedade, às vezes até de depressão, como tristeza, choro, desânimo, apatia, desmotivação. Isso daí acomete muito as mulheres, principalmente. Por que as mulheres, Vamos lá. Bem, na literatura vocês vão encontrar o termo transtornos mentais comuns, que é muito parecido com essa caracterização de nervoso que eu estou trazendo aqui. E vocês vão encontrar também que os dados trazem que as mulheres são as que mais se queixam de transtornos mentais comuns devido às questões de gênero. As desigualdades e iniquidades de gênero que ainda existem em nosso país e também na América Latina e muitas vezes até no mundo ocidental. Como é que é essas desigualdades de gênero, Luciana? O que é que você está querendo dizer com isso? Bom, eu estou falando da sobrecarga, junta a sobrecarga doméstica com a sobrecarga de trabalhar fora, ou mesmo com uma situação conjugal e familiar difícil, com muitas privações, com uma certa precariedade na vida, Tipo, a pessoa não tem condições boas de vida, Uma insalubridade, mora numa casa que não tem todos os recursos para ela poder viver bem, não tem água encanada, não tem uma eletricidade, ela não tem
acesso à educação formal, ela não tem acesso a vários serviços, né? Então, muitas vezes, essa pessoa, ela vai ter uma tendência a ter problemas de saúde mental muito mais sérios, né? Porque ela tem uma vida precária, com muita precariedade, com muitas privações. Como é que vocês podem imaginar uma pessoa que tem muitas privações na vida dela? É lógico que ela vai ter um sofrimento. Então, esse sofrimento não é só da cabeça, sabe? Esse sofrimento não é nada, é alguma coisa assim. É um sofrimento que vem do social, vem da situação de desigualdade e vem também das iniquidades de gênero, porque muitas vezes, culturalmente, social e culturalmente, as mulheres elas ficam muito mais responsáveis pela criação dos filhos, pelos cuidados domésticos, né, por manter o casamento. E isso traz uma sobrecarga emocional muito grande, né? Porque ela se cobra, ela é cobrada, né? Se ela não dá muita atenção ao filho, ela é uma mãe ruim. Se ela não consegue educar o filho de uma forma perfeita, ela é uma mãe negligente. Então, tudo isso são cobranças que as mulheres recebem o tempo todo da sociedade e outras mulheres, elas mesmas, né? Elas também se cobram isso. Então, e muitas dessas mulheres que se queixam dos nervos, elas também vivem numa situação de conjugalidade muito fragilizada. Às vezes num contexto de violência, sabe? Violência psicológica, abuso emocional por parte do cônjuge. Então, isso também traz um sofrimento para essa mulher que muitas vezes não consegue sair dessa relação abusiva, ela não consegue sair dessa relação que ela é invisibilizada, que ela é machucada, que ela é maltratada, porque às vezes ela necessita ficar naquela relação por questões financeiras, por questões emocionais, porque a sociedade, né, as pessoas que a rodeiam, né, como a mãe, outros familiares, forçam ela a ficar naquela situação. E eu tenho relatos de mulheres que são separadas, que vivem sozinhas e que elas ficam muito mais vulneráveis a outros tipos de problemas, como, por exemplo, de ser estuprada, de ser considerada vadia, de ser maltratada pela família porque ela é solteira ou porque ela é divorciada, enfim. Então, a gente tem essa questão do gênero, né? A gente não pode negar que as mulheres aqui no nosso contexto, elas são muito mais cobradas, elas são muito mais sobrecarregadas e muitas vezes elas ficam, né, se dividindo em várias coisas ao mesmo tempo. Tem que ser uma ótima mãe, tem que ser uma ótima esposa, né? Tem que estar o tempo todo bonita, arrumada, feliz, satisfeita. E às vezes elas precisam se adaptar, elas precisam se acostumar com algumas coisas que não são tão legais assim para ela. Por exemplo, uma vez eu ouvi um relato de uma mulher que o marido se recusava a usar camisinha e ela sabia que ele tinha amantes. Então, assim, como, né? Como é que o cara se recusa a usar uma camisinha? Então, ela teve que criar uma estratégia para ele poder usar a camisinha quando ia ter relações com ela, sabe? Então, são esse tipo de situação que algumas mulheres passam e que isso faz com que ela fique muito nervosa, ela fique muito estressada, ela fica muito sobrecarregada. E aí vem essa questão aí que eu tava falando dos nervos, né? Dos nervosos, do nervosismo. Então, é muito importante que quem trabalha na assistência, né, na atenção primária em saúde, ou até mesmo no ambulatório, numa clínica, precisa compreender que essas queixas que muitas mulheres trazem de nervosismo, de estresse, de mal-estar, são queixas reais, né, diz de um sofrimento psicológico, social, cultural, e que não é fácil de manejar. Geralmente, uma das grandes estratégias, né, que os profissionais de saúde usam é prescrever medicamentos psicotrópicos, né, os famosos calmantes, que, assim, de uma certa medida, pode ajudar essa mulher a dormir melhor, a ficar melhor consigo mesma durante um tempo, mas o problema que a gente vê no Brasil é que isso se tornou um vício. Muitas pessoas ficam super viciadas nessas medicações, dependentes mesmo, dependentes emocionalmente, elas só conseguem dormir com a medicação, elas só conseguem fazer as coisas com a medicação, e isso, de certa forma, vai solapando os recursos internos dela para resolver os problemas dela mesma, para ela poder reaprender a dormir, ela reaprender a ficar bem. Então, realmente é preciso um outro tipo de estratégia que não se restrinja somente à medicação, para que essa pessoa ela possa encontrar outros recursos, outras estratégias de melhora, né? Para que ela mesma consiga desenvolver recursos, para que ela consiga, assim, lidar melhor
com a situação de estresse. Agora, considerando as condições de vida, dificilmente somente estratégia medicamentosa, somente estratégia psicológica e emocional vai resolver. É preciso resolver, inclusive, as condições de vida dessas pessoas. Então, às vezes é um paliativo, né? Mas é importante que a gente tenha essa reflexão, que a gente considere isso, que a gente dê valor a esse tipo de sofrimento que a pessoa traz, que a pessoa se queixa, e que isso vai atrapalhar muito, vai piorar muito a condição de vida dela, né? A qualidade de vida, o bem-estar, etc. Então, pensem sobre isso, né? Se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários. E aí, a gente conversa na próxima. Beijo, tudo de bom!